Boku no Hero traz um mundo onde todo mundo tem algum superpoder. São as chamadas individualidades. Algumas individualidades são extremamente poderosas, outras são bem úteis em batalha, e também tem aquelas que são altamente bizarras. Hoje nós vamos falar das 10 individualidades mais bizarras de Boku no Hero. E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos falar de Boku no Hero, mais especificamente vamos falar das individualidades que são altamente bizarras. No mundo de Boku no Hero, todo mundo tem um superpoder, com exceção de algumas pessoas, e dentre essas individualidades você tem desde coisas muito poderosas e úteis, como manipular o fogo e o gelo, como é o caso do Shoto Todoroki, até individualidades mais curiosas mesmo, como invisibilidade, manipulação de sombras e etc. Porém, também existem aquelas individualidades que caem no campo do bizarro. São algumas individualidades que são tão estranhas, mas tão estranhas que talvez fosse até melhor não ter individualidade nenhuma. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. As 10 individualidades mais bizarras de Boku no Hero. Então aproveite para utilizar a sua individualidade, né, que é de deixar um like aqui no vídeo, e você também tem a individualidade de compartilhar esse vídeo com seus amigos para que mais e mais pessoas conheçam o nosso canal, e você me deixa muito feliz fazendo tudo isso, né? Deixando seu like, compartilhando o vídeo com a galera e também se inscrevendo no nosso canal com o sininho ativado para ficar por dentro das futuras novidades que nós teremos. Então, sem mais delongas, vamos começar a lista. 10º lugar, Blade Tooth. Blade Tooth, né, traduzindo dentes de lâminas, é a individualidade do vilão Moonfish. Ele tem a habilidade de transformar os seus dentes em lâminas. Não apenas isso, mas essas lâminas elas podem ser esticadas para vários locais e podem ser usadas também para atacar pessoas a longa distância. A individualidade em si é bastante útil em questão de ataque. Ele já foi mostrado que ele consegue quebrar gelo com essas lâminas, mas é bem bizarro, né? Você vê esse monte de lâmina saindo da boca e é bizarro mesmo. Eu imagino como é que faz para comer, né? Como é que faz para comer com a lâmina dessa? Acho que dá para, pensando bem agora, dá para comer muita coisa, né? Você pode, por exemplo, abrir uma lata de sardinha e comer a sardinha, né? Ou então comer rapadura, né? Então até que é bem útil, mas é bizarro. Número 9, Semedine. Semedine é a individualidade do Kojiro Bondo, e dá pra ver que o Kojiro Bondo tem uma cara bem esquisita. Pois é, a individualidade dele é que ele consegue usar o seu rosto para criar uma espécie de cola, uma cola adesiva que ele utiliza para prender os adversários. Então basicamente ele usa esses buracos que ele tem na cara para lançar uma cola nos adversários. É dito que ele tem a capacidade de controlar a secagem desse líquido, né? Porque ele é um líquido que começa pegajoso e ele vai se solidificando, parecendo com cimento. É bem útil também, mas é bizarro. Número 8, Fiber Master. É a habilidade do Tsunago Hakamada. É uma habilidade que é bem útil, na verdade, apesar de ser esquisita. O nome da individualidade é Fibra Mestra e ele tem a habilidade de controlar qualquer tipo de fibra que esteja ao redor dele. Ou seja, ele consegue controlar tecido, ele consegue manipular vários tipos de tecido, o que é um poder bem útil porque grande parte dos adversários que ele enfrenta tá com roupa, né? Então só se ele enfrentar algum adversário peladão, né? Algum peladão aí enfrentar ele que ele tem mais dificuldade. Mas o fato é que esse poder acaba sendo muito útil para enfrentar praticamente qualquer tipo de adversário. É dito que alguns tecidos são mais fáceis de manipular, algumas fibras são mais fáceis do que outras. Basicamente, se algum adversário quiser vencer o Hakamada, ele precisa saber qual é a fibra que ele usa na roupa. Ele precisa escolher uma roupa de luxo, uma roupa de grife. Vai ter que preparar o outfit para enfrentar o Hakamada. Número 7, Meatball. O Meatball é a individualidade do Seiji Shishikura. E basicamente ele consegue manipular carne humana. Sim, ele consegue utilizar
uma manipulação de carne humana. Ele consegue pegar partes do corpo dele e manipular como ele bem entender. E ele consegue também, se ele tocar nos adversários, ele consegue manipular a carne desses adversários. É tanto que ele normalmente utiliza partes do corpo dele, ele separa partes do corpo dele para que essas partes façam um ataque surpresa no adversário e transformar esses adversários em almôndegas, em bolinhas de carne. Basicamente a maneira que ele encontra para neutralizar os inimigos. Também é uma habilidade extremamente útil. Aliás, todas as habilidades até agora foram bem úteis, né, se a gente for parar para pensar. Mas é bizarro, né? Manipular a carne humana. Né? Os japoneses são bem criativos, hein? Número 6. Solidaire. A habilidade do Kosei Tsuburaba. E o seu nome significa ar sólido, que é basicamente isso que ele faz. Ele consegue assoprar um vento e esse vento solidifica o ar ao redor. Então ele pode criar plataformas e escudos feitos de ar. Pessoal, desculpa esse corte, é porque a bateria da câmera acabou, tive que trocar a bateria. Mas continuando, claro que com a devida força elas podem ser quebradas, mas normalmente elas são bem resistentes. Então é mais uma habilidade que, apesar de ser bizarra, é bem útil também. Número 5. Tape. O Tape é a individualidade do Hantacero e essa habilidade permite que ele crie fitas adesivas dos cotovelos. Sim, ele consegue criar fitas adesivas dos cotovelos que são fortes o suficiente para aguentar o seu próprio peso. Pode inclusive até dar uma de Homem-Aranha, né? Jogando as fitas dele e balançando como se fosse o Homem-Aranha. O grande problema dessa individualidade dele é que se ele usar demais, a pele dele fica muito seca. Ele acaba perdendo a oleosidade da pele porque ela é utilizada para criar o adesivo das fitas. Então é uma habilidade que até é útil em batalha, mas que também é bem bizarra, é bem estranha. Número 4. Earphone Jack. O Earphone Jack é a individualidade da Kyoka Jiro e faz com que ela tenha esse visual esquisito aí. As orelhas dela, os lóbulos das orelhas, são cabos de conectar, né? Como se fossem fones de ouvido. Ela consegue utilizar essa habilidade para plugar esses plugs em superfícies e ela pode utilizar os batimentos cardíacos dela para causar dano nos inimigos. Ela também pode utilizar esses plugs em algumas superfícies para conseguir ouvir o que está acontecendo do outro lado. É uma das individualidades mais bizarras, né? Porque ela dá um visual até estranho para Kyoka, mas ao mesmo tempo também é uma das mais úteis, tanto ofensivamente quanto em questão de espionagem. Você consegue ouvir o que é que os adversários, que outras pessoas estão falando por detrás de vários tipos de superfície, inclusive de superfícies bem grossas. Então é uma individualidade que é bizarra, obviamente, mas que é muito boa tanto no ataque quanto em espionagem. Número 3. Sugar Rush. O Sugar Rush é a habilidade do Rikido Sato, e dentre dessas individualidades, além dela ser uma das mais estranhas, ela também é uma das mais inúteis. Essa individualidade permite que o Sato multiplique a sua força por 5 durante 3 minutos a cada 10 gramas de açúcar que ele ingerir. Então ele tem que ingerir uma grande quantidade de açúcar para poder aumentar sua força por um curto período de tempo. É importante salientar que depois que ele utiliza a sua individualidade, a sua inteligência cai muito. Ele fica em estado semi-letárgico, inclusive. Então é uma habilidade que não vale muito a pena, porque você ingere uma grande quantidade de açúcar, você tem um boost de força por um curto período de tempo, mas depois você acaba se tornando praticamente um inútil. É curioso que essa habilidade Sugar Rush, muita gente, se tivesse essa individualidade, passaria grandes períodos de tempo com um boost, né? Pessoal que gosta de tomar Coca-Cola, comer um bolo, comer brigadeiro, pessoal que se acaba no açúcar e com essa habilidade ia ficar forte o tempo todo. Ou letárgico. Número 2. Manifest. Essa é a habilidade do Tamaki Amajiki. Ele tem a habilidade de manifestar em seu corpo características das coisas que ele comeu. Então se ele, por exemplo, come um takoyaki, que é aquele salgado que é feito com tentáculo de polvo, ele pode criar tentáculos de polvo. Se ele come um bife, ele pode criar
partes de uma vaca no corpo dele, né? Patas, chifres e etc. Se ele come chocolate, ele pode criar partes de chocolate. Se ele come folha, ele pode criar folhas e raízes e etc. É uma habilidade bem bizarra mesmo, né? Você conseguir transformar o seu corpo com coisas que você come, mas ao mesmo tempo também é uma habilidade bastante útil, né? Você pode basicamente surpreender os adversários. Acaba que o Tamagic ele é bastante imprevisível para os adversários, porque ninguém vai se preocupar em saber o que é que ele andou comendo antes de lutar. Então essa individualidade também é bem útil, porém é bem bizarra, né? Também é bem bizarra, né? Você summonar as coisas que você comeu. E número 1, Comic. Comic é a individualidade do mangá Fukidashi. Ele que já tem essa aparência bizarra com a cabeça dele sendo um balão de história em quadrinhos. E é curioso que a individualidade se chama Comic, que é o nome americano para histórias em quadrinhos. E o nome dele é Mangá Fukidashi, né? De mangá, né? Quadrinhos japoneses. A habilidade dele permite que ele crie onomatopeias, que ele utilize onomatopeias, e essas onomatopeias elas geram exatamente o efeito que elas têm nos quadrinhos. Então ele pode gerar um kabum, e quando ele gera o kabum acontece uma explosão, ele gera um splash e aí acontece que tudo fica molhado, ele gera um kabrum e aí cai um raio, né? Ele gera um snikt e aí sai garras das mãos dele, né? Como Wolverine. Então o Comic é uma individualidade que é bem versátil, apesar de bizarra, né? Ele é bem bizarro utilizar onomatopeias em um combate. Então é uma habilidade bem útil, mas ao mesmo tempo bem bizarra, assim como a maioria das individualidades dessa lista. Bom, então é isso, essas são as 10 individualidades mais bizarras de Boku no Hero. Dessas 10 individualidades, qual é a sua favorita? Se você pudesse escolher uma dessas 10 individualidades, qual você gostaria? Eu confesso que eu gostaria muito de ter a Manifest, né? Que manifesta as coisas que você comeu. Mas e você? Comenta aqui embaixo nos comentários e não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo para fortalecer o nosso canal. Compartilhe com seus amigos para que mais pessoas conheçam o nosso conteúdo. E também se inscreve no canal com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas novidades. Eu vou deixar mais 2 vídeos aqui relacionados a animes para que você continue a sua maratona aqui no nosso canal. Beleza? Então é isso. Valeu!